Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio, bem-vindos à aula de número 20 do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula de língua portuguesa nós vamos trazer uma reflexão bastante interessante. Nós vamos pensar a respeito do fato de que será que as palavras e expressões possuem sempre o mesmo sentido, um único sentido? E para isso nós vamos utilizar os conceitos de denotação e conotação, ok? Então vamos lá observar essa primeira expressão tão comum no nosso dia a dia amazônico. A expressão nem te bate. A gente tem aqui uma pessoa se machucando aí, né, se batendo, e chega o colega e diz, nem te bate, para que ele pare de se bater. Será que é isso que essa expressão significa? Será que é isso mesmo? Fiquem aí com esse pensamento. Aí a gente tem uma outra expressão comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano amazônico. Olha só o nosso outro exemplo, vamos lá? Olhem aí a expressão tá lá cheiroso. Será que realmente é isso? Eu uso essa expressão quando eu quero apontar para alguém que está bastante perfumado, bastante cheiroso mesmo, com um perfume muito bom, muito agradável. Será que é isso que essas expressões significam? Será que é para isso que nós as utilizamos? Olhem só então, nós sabemos por uso cotidiano que não, que esses sentidos que a gente acabou de mostrar para vocês, comentando aqui, não são esses os sentidos que essas expressões possuem, muito pelo contrário. Não é isso, não é? A gente vai observar que nem te bate, na verdade significa, mano, nem se preocupa, não precisa se preocupar. E a outra expressão, tá lá cheiroso, significa o quê? Discordância, né? Quando alguém diz algo, faz algo que a gente discorda, que a gente não aprova, tá certo? Então, nas duas situações a gente pode observar o sentido denotativo e o sentido conotativo acontecendo. Na primeira situação que eu mostrei para vocês, aqueles exemplos ao pé da letra, vamos dizer assim, com as animações acontecendo ali, a gente tinha sentido denotativo ou denotação, que é o sentido que as palavras assumem primariamente na nossa mente, né? Vamos dizer assim, o primeiro sentido que a gente tem no cotidiano. É também o sentido que normalmente a gente costuma encontrar nos dicionários, tá bom? Já o sentido conotativo foi o segundo sentido que eu mostrei para vocês aqui já, né, mostrando para vocês o uso que a gente tem da expressão nem te bate e da expressão tá lá cheiroso. Esse é o sentido conotativo, que é um sentido que é construído socialmente, é um sentido que é construído a partir da criatividade do falante e que é presente de uma maneira mais secundária, vamos dizer assim, no cotidiano das pessoas e que é construído a partir dos referenciais que se tem cotidianamente, ok? Querem outro exemplo? A palavra rede. Será que nós conseguimos associar sentidos denotativos e conotativos? Para refletirmos sobre esta palavra, nós separamos um poema de um poeta amazonense chamado Luiz Bacelar. Vamos à leitura? Me acompanhem. Isso mesmo, Rondel da Banana é o nome do poema que diz o seguinte: onde a banana, doce crisálida, dorme, na verde rede da casca, no cacho oclusa, tão mansa e inerme, tão paquiderme, musa reclusa. A forma branca, a todo momento, sonha na brisa, sua doçura de firmamento pura e concisa. Neste poema, a gente já vê a aparição da palavra rede, mas vamos refletir sobre os usos da palavra rede no cotidiano e depois a gente volta para esse poema. Olhem só, então, no nosso cotidiano, a palavra rede vai assumir vários sentidos. Olhem só, no primeiro sentido, a gente vai observar que a rede pode significar o local para descansar. Isto é uma rede? Certamente. Mas também a rede pode ser o objeto utilizado para pescar. Isso é uma rede? Também é uma rede e é um uso bastante cotidiano. E em tempos de redes sociais, a gente pode também dizer que rede se relaciona a essas comunidades virtuais que nós temos. Todos esses sentidos são sentidos presentes, constantes no nosso cotidiano. São, portanto, sentidos denotativos, ok? Porque são sentidos que nós primariamente atribuímos à palavra rede, certo? Mas e o poema que nós lemos no começo?
que sentido ele dá para a palavra rede? Olhem só então. No nosso poema Rondel da Banana, nós vamos ver que a palavra rede assume um novo sentido que é possível dentro do cotidiano aí de um poema escrito para esta fruta tão apreciada na nossa região. Olhem só, neste poema, a palavra rede está também associada à casca da banana, que é justamente onde a banana dorme. Associa-se, portanto, o formato da rede de dormir, vamos dizer assim, com o formato que a banana possui. Então, faz-se essa associação para dizer que a banana, dentro da sua casca, está ali dormindo. Então, dentro deste contexto, é possível dizer que a palavra rede é também associada à casca da banana. É um sentido conotativo, porque é construído a partir de determinado contexto. Ok? Então, nós podemos dizer que os sentidos denotativos e conotativos estão presentes na nossa vida, né? E são apresentados a nós, construídos a partir tanto de contextos específicos quanto da nossa vivência, do nosso uso com a língua, correto? E a gente viu o quanto que o sentido denotativo pode ser utilizado para criar uma linguagem que é própria da literatura, uma linguagem que é específica e própria para criar múltiplos sentidos, múltiplas interpretações. Porém, não se restringe o uso do sentido conotativo à poesia, à literatura. O sentido conotativo pode aparecer em outros gêneros textuais. É o caso, por exemplo, de uma propaganda. Aqui nós temos o exemplo de uma propaganda utilizada pelos departamentos de trânsito para conscientização em um contexto em que se quer aí, que as pessoas brinquem o carnaval de uma maneira responsável, que as pessoas brinquem o carnaval sem prejudicar ninguém. Então, dentro dessa propaganda, embora nós estejamos enfatizando nesse momento a fala do sentido conotativo, a gente vai ver sentido denotativo e conotativo convivendo. Olhem só. Primeiro, a gente vai falar do sentido denotativo, que é o sentido primeiro que a gente atribui às palavras, aquele sentido que a gente costuma encontrar no dicionário. A gente tem a palavra aqui, brinque com alegria. E aí, nesse sentido, o verbo brincar significa recriar, que é realmente o sentido primeiro que a gente atribui à palavra brincar. Quando a gente pensa em brincar, estamos pensando em literalmente algum tipo de diversão, algum tipo de recreação. No caso, o carnaval como uma festa vai ser justamente essa recreação, esse momento de descontração. Então, de fato, brincar aqui está com esse sentido de recrear, portanto, é o sentido denotativo, é o sentido primeiro que nós podemos atribuir a uma palavra. E notem que isso aqui está dentro de uma propaganda, dentro de uma peça publicitária de conscientização. Mas, nesse mesmo texto, a gente encontra o sentido conotativo. Olhem só o que acontece. E em torno da mesma palavra. Agora, a palavra brincar está dentro dessa outra frase. Não brinque com a vida. Aqui nesse contexto, a palavra brincar não está significando recreação, não está significando diversão. Está significando que ser irresponsável, ou seja, não seja irresponsável com a vida, tanto a sua quanto a dos outros. Olhem aí que interessante, porque aqui esse é um sentido secundário que a gente atribui à palavra brincar, né? Brincar como ser irresponsável, como não levar as coisas a sério. Então aqui, já que brincar significa ser irresponsável, então é um sentido secundário, é um sentido conotativo e que é possível dentro desse contexto. Brincar sempre vai significar isso aqui? Não, nem sempre vai significar ser irresponsável. É um sentido que é possível dentro de um contexto específico, portanto, sentido conotativo, ok? E aí, gente, a gente nota que o sentido denotativo e conotativo estão aí presentes nos nossos usos sobre a língua e que conhecê-los nos ajuda a entender que nem sempre uma palavra ou uma expressão vai significar a mesma coisa, tá bom? E agora, para que a gente coloque esse conhecimento em prática, vamos ao nosso aplicando. Então,
Conhecer e compreender esses conceitos de denotação e conotação nos auxiliam no processo de interpretação textual. Por quê? Porque a gente vai sempre ter o olhar para observar se a palavra está utilizada no sentido primário, ou seja, denotativo, ou no sentido mais secundário, mais contextual, digamos assim, que é o sentido conotativo. Então vamos ver como é que isso pode aparecer, como é que esse sentido de palavra pode ser questionado para nós em uma questão de avaliação externa. Olhem só, me acompanhem na leitura. Escrever exige estudo sério. E o texto diz o seguinte, notem que há alguns destaques no decorrer da minha leitura, ok? A ideia de que algumas indicações e truques rápidos de última hora podem solucionar problemas de produção de textos tem enganado os apressados e enriquecido muitos donos de escolas de cursinho. Olhem aí que a gente já destaca no comecinho esse trecho para vocês, porque é importante para que a gente possa construir lá no final o sentido de uma palavra que a gente vai destacar na questão, na pergunta, ok? Olhem aí então na sequência. A gente tem a sequência do texto. Muitos professores oferecem uma espécie de formulário do que seria um bom texto para que o estudante preencha as lacunas, acreditando que prescrever esse procedimento é promover ensino de escrita. Fórmulas pré-fabricadas de texto e dicas isoladas apenas contribuem para a montagem de um texto defeituoso, truncado, artificial, em que a voz do autor, olhem aí então, em que a voz do autor, passamos adiante, se anula para dar lugar a clichês, chavões, frases feitas e pensamentos alheios. A autoria vem das escolhas pessoais, dentro das possibilidades da língua. Escrever bem é o resultado de um percurso constituído de muita prática, muita reflexão e muita leitura. É uma ação em que o sujeito se envolve de forma total com sua bagagem de conhecimentos e experiências. E aí o texto vai seguir, mas antes, outro destaque. Escrever bem é o resultado de um percurso. E é essa a ideia que esse autor está querendo sustentar para nós, né? Então, é essa bagagem de conhecimentos e experiências sobre o quê? Sobre o mundo e sobre a linguagem. Não existem esquemas prévios ou roteiros infalíveis que possam substituir tal envolvimento. É a voz do indivíduo que orienta o leitor, orienta o texto. Exercícios esporádicos de produção de pequenos trechos não formam um bom redator. É necessário escrever sempre, escrever sobre assuntos diversos, escrever com diversos objetivos, escrever em diversas situações. E é essa a ideia que a gente reforça para vocês, que é a ideia que o autor traz nesse texto, tá bom? E aí, o texto termina assim. Associadas a muitas práticas, as dicas fornecidas a partir de dificuldades reais vivenciadas na produção de textos podem ser úteis, esclarecedoras, iluminadoras. Quando estão isoladas de uma prática intensa, não ajudam em nada. E aí, depois desse texto sobre a questão do escrever bem, vem a pergunta, de fato, sobre a questão do sentido da expressão. Olhem aí. Falar em exercícios esporádicos de produção de pequenos textos implica falar em exercícios irrelevantes, inconsistentes, improvisados, eventuais ou simplificados. Olha aí que dentro desse texto, considerando o contexto e os trechos que a gente destacou durante a leitura para vocês, a gente pode chegar à conclusão de que exercícios esporádicos significam também exercícios eventuais. Então, notem que dentro desse contexto, a gente consegue extrair o sentido dessa palavra, o sentido dessa expressão, ok? A gente consegue observar esse sentido. E aí, agora que a gente exercitou, que a gente praticou, nós vamos para nossas considerações finais. Muito bem, então, nesta aula nós estudamos dois conceitos que são interessantes e importantes para que nós possamos fazer uma interpretação de texto mais adequada e para que nós possamos, de fato, construir sentidos, atribuir sentidos a palavras e às expressões, ok? Então vamos relembrar, vamos reforçar esses conceitos. Nessa aula a gente estudou sobre o sentido denotativo e a gente aprendeu que este sentido é aquele
primário, que nós primariamente atribuímos às palavras. São aqueles sentidos que estão mais em evidência no cotidiano, na nossa vida em sociedade. Eles aparecem com mais frequência, portanto, eles são primários. A gente primeiro atribui esses sentidos a essas palavras, a essas expressões. Mas não existe somente sentido denotativo. A gente aprendeu também que existe sentido conotativo. Esse sentido conotativo, ele aparece em determinados contextos. Ele é possível de ser atribuído a uma palavra ou a uma expressão em determinadas situações. Portanto, eles são construídos a partir de um contexto específico, como a gente viu, por exemplo, no poema do Rondel da Banana, ou ainda naquela peça publicitária de conscientização para uma direção mais responsável no carnaval. Tendo em vista esses dois conceitos, a gente consegue fazer uma interpretação textual mais atenta e também mais dinâmica, porque a gente consegue ter o olhar para essas questões. Por isso eu convido vocês a abrir o caderno digital, olhar as questões, colocar em prática esses conceitos e trabalhar ainda mais com essa habilidade. A gente se vê na próxima aula de Contraturno Digital de Língua Portuguesa. Até lá!